Está no ar. Roda Viva do Espiritismo. A opinião na dose certa. Roda Viva do Espiritismo. Aqui você ouve tudo aquilo que sempre quis saber. Olá, eu sou Carlos Gimenez e hoje é terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. São 20 horas em ponto. Este é o seu programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa. Programa de número, já passo para vocês aqui, o nosso programa de número, vamos lá, 41, hein? Anote aí, programa de número 41, muita gente bacana já passou por aqui. Os outros, lembrando que os outros 40 programas estão devidamente gravados lá no canal do Idefran Vídeos no YouTube, youtube.com/Idefran Vídeos, que caso você queira assistir. Muita gente passou por aqui, Alberto Almeida, André Luiz Peixinho, Severino Celestino, Eduardo Gibelli, enfim, muita gente bacana já passou por aqui. Hoje também nós temos um convidado especialíssimo e já temos agendado ainda mais convidados para os próximos programas. Encerrando esta primeira temporada na próxima terça-feira, dia 1º de dezembro, temos Júnior Vidal. O cantor Júnior Vidal estará conosco, abrindo a segunda temporada no ano que vem, no dia 2 de março, Mônica Lima, ela que é aqui de São Paulo. No dia 9 de março, a médium espírita lá do Distrito Federal, Mayra Rocha. No dia 16 de março, Jader Sampaio estará conosco. No dia 23 de março, Carlos Campetti falará conosco diretamente do Distrito Federal. No dia 30 de março, a jovem Larissa Chaves, ela que é capixaba. No dia 13 de abril, o André Sobreiro, que é do interior de São Paulo. No dia 20 de abril, a Carol Oliveira, que é do canal Meninas Espíritas. No dia 27 de abril, outro jovem do movimento espírita, Luiz Fernando Lopes, o pernambucano. No dia 4 de maio, o médico Andrei Moreira. E no dia 18 de maio, ela que é a presidente da AGE Brasil, a Juliane Penteado, estará conosco. Muita gente já registrando aqui presença na live, já a gente fala, porque agora é hora de apresentar os nossos companheiros da noite de hoje que me ajudarão a entrevistar o convidado. Ela conosco pela primeira vez, participando conosco, Consuelo Gomes. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Jacó. Boa noite, Montandon. É um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, nós que agradecemos desde já por estar aqui com a gente. Ele que está acostumado a aparecer todo sábado às 10 horas da manhã nesta web rádio, hoje abriu espaço na sua concorrida agenda de terça-feira para estar conosco. A primeira vez de muitas no programa Roda Viva do Espiritismo. Eurípides Montandon, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Carlos. Você, como sempre, né, muito bondoso aí com as palavras, né, sempre nos incentivando. Um abraço a você, Consuelo, ao nosso convidado Jacó Melo, que esse programa seja carregado de energias magnéticas, né? E que todos nós possamos, assim, estarmos envolvidos em boas vibrações. Um abraço a você, internauta, que tenhamos aí um excelente programa. Tá certo, nós que agradecemos, Montandon, desde já por ter aceitado o convite, ter estado aqui conosco, registrando a presença, o Constantino Silva, lá do Centro Espírita Nosso Lar de Ituverava, dando os boas-vindas, agradecendo aqui pela presença. Muito obrigado, ele que ajudou a gente a viabilizar esse programa através do contato com o Jacob Melo. A Irma Finati está aqui também, Dona Rosa Serrano e Sou Valentim está aqui também, Aparecida Cruz, a Cida Cruz lá do Grupo Espírita Luz e Amor, a Tânia Maria Oliveira, lá do Centro Espírita Esperança e Fé conosco também, a Nívia Branquinho, presente, quem mais? Ana, abraço de André, Ana Flora, Luca e Pedro tá conosco, Denise Santos, Valdirene Augusto, a Sandra Duran, diretamente de São Joaquim da Barra, a Denise Santos, lá do Rio de Janeiro, Associação Espírita Irmã Nilza é Amor, um abraço aos nossos irmãos cariocas, Valternice Lopes de Santana, Zilda Rocha, Maria Mila, Dona Irene Pimenta, lá de João Pessoa, na Paraíba, Dona Arlete Aparecida Ubiara, a ouvinte número 1 da Rádio Idefran está aqui também, professor Rosemir Folhas, dando o prazer de ser o nosso ouvinte e telespectador no dia de hoje, Celso Antônio Mota de Guará conosco, Wilson Paula, Luciano Duarte está aqui também, Valéria da Silva Pereira de Ituverava, Carmen Garcia, Sueli Taveira está por aqui também, Regimar Antônio Machado, a Tati Oliveira, a Noêmia Branquinho por aqui, Cris Durval de Franca também, já a gente continua com o nome do pessoal, porque agora é hora de falar do nosso entrevistado, que é casado, nascido em Teresina, no Piauí, mas reside em Natal desde os 6 meses de idade, e só morou em cidade praiana, olha aí que legal. Formado em Engenharia Civil, pós-graduado em Psicanálise. Nascido em lar espírita, dedicou-se ao estudo do magnetismo humano desde os 15 anos de idade. Atualmente é um dos diretores do LEAN, que é o Lar Espírita Alvorada Nova, instituição que abriga idosos carentes e que dispõe de várias atividades,
dentre as quais o trabalho aprofundado com o magnetismo. Senhoras e senhores, recebemos hoje com muita alegria Jacob Melo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, amigos, companheiros. Que alegria enorme atender a este convite e me sentir aqui tão em casa, recebido mesmo por pessoas que é a primeira vez que a gente se comunica, mais uma comunicação tão boa que diz somos família. E ainda por cima, carinho da Consuelo ajuda tudo. Então, perfeito. Muito boa noite para você que veio e que vai estar conosco. Vamos torcer para que tudo seja da melhor qualidade, como tem sido este bate-papo neste programa. Tá certo, nós que agradecemos desde já e vamos começar então a rodada de perguntas. A primeira pergunta é minha, Jacob. E aqui está registrado que você nasceu em lar espírita, né? Ou seja, já nasceu na doutrina espírita, não teve oportunidade de conhecer outra doutrina religiosa, mas eu queria que você, de certa forma, de forma até sintética, passasse para nós como foi o seu histórico, né? Quando você começou lá na evangelização, mocidade, depois veio assumindo os compromissos aí com relação a fazer palestras públicas, assim, como é que foi a sua jornada dentro do espiritismo até aqui? Olha, meu amigo, apesar de eu ter nascido no lar espírita, eu estudei no Colégio Salesiano, que à época nós éramos praticamente constrangidos ou obrigados ou favorecidos a participar de missas diárias. Então eu tive 6 anos seguidos de missas católicas, 6 anos eu me preparava para fazer primeira comunhão e nunca fazia de propósito, e o fato é que eu conhecia assim, muito de perto, muito de dentro, a vida católica, a forma de ver, de entender, inclusive a vida real. No ano seguinte, eu fui interno em Recife, numa escola chamada Americano Batista, que, como o próprio nome diz, é da Igreja Batista, e eu ali fiquei interno, portanto, eu tinha que assistir culto de segunda a segunda. Então, todos os dias, durante um ano, eu assisti cultos protestantes. E, mais uma vez, desfrutando dessa possibilidade. Eu não só assistia os cultos, porque era obrigado, mas eu também convivia com pastores, com muita gente, a grande maioria era protestante, então eu tive uma aproximação muito grande, pelo menos dessas duas vertentes. E se eu tivesse de não continuar espírita, eu tinha motivos suficientes para mudar. Mas, ao contrário disso, cada vez mais eu me firmava como espírita, apesar de que em muitos lugares eu não era tão bem recebido, porque naquela época era muito fácil dizer que essa pessoa segue a doutrina do demônio, mas mesmo assim era muito mais forte, porque eu acho que eu já reencarnei espírita, não foi por ter nascido no lar espírita. Só para ilustrar, quando eu era bem pequeno mesmo, eu disse minha mãe que eu estava começando a falar, ela disse que de noite, se eu me acordasse à noite com susto, aí eu pedia a ela Dedé. E ela é quem conta essa história, que eu não lembro. Ela dizia que trazia, então, a revista Reformador, que na época tinha uma figura de Allan Kardec que eu chamava de Dedé. Então, eu pegava a revista, me abraçava e ali eu adormecia tranquilamente. Então, deve ter alguma raiz, alguma coisa, ou mesmo que seja folclore, o fato é que eu me vinculei muito. E já desde jovem, quando eu voltei de Recife, aí eu já fazia parte mesmo da juventude espírita e comecei muito cedo, né, porque eu tinha o hábito da leitura, eu lia bastante, eu gostava de ler, e sempre gostei muito de ler livros mais técnicos, menos romantescos, né? Então eu li alguns romances, mas o romance era só assim quando eventualmente faltava alguma outra coisa que significasse estudo. Então, como eu lia muito, eu tinha muitos arquivos e eu sempre guardava comigo as minhas anotações, então rapidinho eu comecei a ser convidado para ajudar, fazendo monitoria nas salas, depois já dando orientações. E na área do passe, do magnetismo, já ali aos 17 anos, eu já estava dando o meu primeiro seminário, que no caso era chamado de Cursinho de Passes, na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que era a casa a qual eu era vinculado na época, né? Porque a minha mãe tinha sido presidente durante 12 anos e vice-presidente durante 11. Então, eu praticamente vivi tendo a Federação Espírita do Rio Grande do Norte como base, mas, por outro lado, eu sempre tive o hábito de visitar outras casas. E quando eu já tinha a minha independência financeira, toda semana eu tirava pelo menos um dia na semana para ir a uma cidade de interior, sem que ninguém me convidasse e sem que eu tivesse programado com ninguém. Então eu ia, visitava, muitas vezes alguém me reconhecia e me chamava para fazer uma prece ou mesmo para fazer um comentário, e outras vezes eu só ia, assistia, via como era, no final conversava com alguém. Então, eu tinha uma vivência espírita muito grande.
E já como diretor da federação, eu fui assessor da presidência da Federação do Rio Grande do Norte, nos ciclos que se chamavam de zonais, e logo depois, quando surgiu o Conselho Federativo Nacional, eu participei de várias reuniões na condição de assessor da presidência da Federação do Rio Grande do Norte. Então, a minha vida espírita terminou sendo uma vida, assim, muito ampla. Eu estive em todos os lugares, tanto das casas pequenas, casas adesas, casas que brigavam, casas que ninguém queria ir. Então, eu ia para todo canto. E sempre tive esse espírito de que ou a gente abre a mente e o coração, ou então a gente não vai aproveitar muita coisa do espiritismo. Tá aí, portanto, nosso convidado íntimo do Allan Kardec chamou de Dedé. Tá aí, portanto, 20 horas, 11 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo. Estamos ao vivo pela Rádio Idefran, que você ouve no www.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Também estamos com uma live em 2 redes sociais, youtube.com/idefranvídeos e também facebook.com/idefran Livraria Espírita. A primeira pergunta agora da Consuelo Gomes. Por favor, fica à vontade, Consuelo. Jacó, vamos direto para a minha pergunta direto no magnetismo. Jacó Melo, o que é magnetismo? Como ele surgiu? E como foi a aproximação de Kardec com o magnetismo? Muito bem, o magnetismo, primeiro ele surgiu como magnetismo exatamente no momento em que surgiu a vida. E eu não estou nem falando da vida humana, não, estou falando da vida. Quando nós temos vida, e aqui poderíamos até classificar assim, a vida orgânica, aí naturalmente já existe o magnetismo. Porque, em princípio, o magnetismo é exatamente, isso num termo bem genérico, é a força que une a parte do espírito que se aproxima da matéria. Portanto, toda a ligadura do perispírito com o corpo, que Allan Kardec, inclusive, dizia, o fluido perispirítico é exatamente a estrutura do magnetismo, enquanto elemento. Enquanto ciência, ele começou a ser estudado e mais ou menos reconhecido com Paracelso, ali por volta do século XV. Logo depois veio Helmont, que foi o seu grande primeiro seguidor, que levou, inclusive foi quem nos deu a expressão de fluido universal e fluido vital, expressões essas que vieram a ser bem aceitas e recebidas por Mesmer, e Mesmer, então, se consagra como sendo o pai do magnetismo animal. E esse magnetismo, então, aí ele toma uma configuração de ciência e, naturalmente, ele passou a entrar em áreas que não eram percebidas por conta de Mesmer ser um homem que ele era médico, ele tinha outras titularidades e, além do mais, ele era um homem muito benquisto na sociedade. Então, ele abriu as portas do magnetismo de uma forma avassaladora. Então, esse é o magnetismo que a gente tem ele como uma definição hoje. Quando se fala em magnetismo ou magnetismo animal, estamos falando daquilo que Mesmer praticamente codificou para a gente. Então, temos aqui isso como definido de magnetismo. Allan Kardec, ele teve a oportunidade de conhecer, porque Allan Kardec lia muito, ele teve a oportunidade de conhecer obras básicas de magnetismo. E naquela ocasião, que aí, conforme ele mesmo diz, 35 anos antes de escrever o Livro dos Espíritos, ele começa os seus estudos no magnetismo. E apesar de que isso não tem um registro histórico preciso, mas o seu primeiro grande orientador foi o chamado Barão de Poté. E o Barão de Poté começou com essa característica de que ele era o instrutor de Allan Kardec. Depois, Allan Kardec se torna muito bem versado em magnetismo, então eles passam para a condição agora de companheiros, de colegas. E quando Allan Kardec traz para nós o espiritismo, o Barão de Poté, no primeiro momento, não aceitou muito aquela hipótese. Mas depois, aí, o Barão de Poté passa agora a ser discípulo de Allan Kardec. E quando a gente lê uma das suas últimas obras, que foi um curso feito em 12 lições, que quando ele começou era só 7, a partir da 4ª versão ele colocou para 12 lições. Então, neste livro, a gente percebe que as lições, as últimas 5 lições que foram acrescidas, é quando o Barão de Poté coloca o magnetismo, aí agora já cruzando com informações do mundo espiritual, interferências em curas, o sonambulismo, aí já bem explicado que até então o sonambulismo era algo muito confuso de ser definido, porque
Você tinha que ter um pressuposto fora para que isso pudesse se locomover. Então, os conceitos que Allan Kardec trouxe com o Espiritismo casou. Então, esse é um resumo histórico aí bem básico de por onde andou e como foi que Allan Kardec entrou. E agora, recentemente, né, nessas mais recentes pesquisas em cima das obras do Canuto de Abreu, o Allan Kardec ele continuou sendo magnetizador, mesmo depois que começou a codificação, porque algumas pessoas imaginaram que ele teria terminado por conta do Livro dos Espíritos, ele não ia ter tempo mais de continuar na condição de magnetizador, mas ele continua, tanto que é dito agora que quando ele morreu, ele continuava sendo e se considerando como magnetizador. Tá aí, portanto, 20 horas, 16 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo. Primeira pergunta agora de Eurípides Montandon. Fica à vontade, Eurípides. Jacó, a gente vai aproveitar aqui os seus conhecimentos, né, aprofundados aí no magnetismo, para tratar de um assunto que nós estamos, assim, sendo coadjuvantes, que nós estamos aí presenciando, que são, assim, as depressões, as demências, né, um alto índice de suicídio. E quando você coloca essa informação de que o magnetismo, né, ele já inicia-se com a concepção na união ali da alma, né, com o corpo, proposto ali por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, como que nós podemos, então, exercitar esse magnetismo que todos nós possuímos, que nós estamos rodeados fisicamente, espiritualmente, né, psicologicamente, para não deixar que a depressão realmente Eurípides, nos atinja? tem uma colocação que envolve a depressão que eu acredito, na minha visão muito pessoal, não é uma visão espírita, é uma visão pessoal minha, que ela não só aborda a questão, mas aborda de uma forma depreciativa. Por quê? Porque nós vemos quase que não é isso, mas é como se fosse uma competição. Não, a depressão é uma doença da mente, é uma doença do sistema neurológico. Não, a depressão é um processo hereditário. A depressão é de pessoas que são fracas de espírito. E, na maioria dos casos religiosos, nós sintetizamos tudo a dizer que a depressão é uma doença da alma. Parece que a questão não seria tão bem equacionada enquanto a gente ficasse limitado a definições. Porque vamos imaginar que essa definição, a depressão é uma doença da alma, seja a melhor de todas, o que é que ela resolve? Ela não resolve. Ela não resolve porque, se a gente tem dificuldade de resolver problemas somáticos, problemas do corpo, que se dirá dos problemas da alma. E aí a gente começa a teorizar de uma forma simplista, porém não real. Não, você tem um problema da alma porque isso vem de um processo reencarnatório. E aí parece que vir de um processo reencarnatório, ele vem como uma condenação e não como uma busca de uma saída. Isso tudo vai complicando. Quando, na realidade, quando eu comecei a estudar os aspectos mais diretos da depressão, eu pude constatar que a depressão ela tem um viés, sobretudo, fluídico, literalmente magnético. E era o viés que faltava que alguém percebesse, porque quando a gente chega no meio espírita, a depressão era tratada apenas como um problema da alma e, quando muito, um problema obsessivo. Mas parece que quase ninguém se preocupou em querer remontar a razão disso tudo. No caso, a medicina. Quando a medicina diz que a depressão é um problema, eu vou simplificar aqui, que o problema da depressão é de serotonina, então o problema é serotonina, que está faltando serotonina. Está faltando por quê? Porque não está chegando serotonina ou porque está queimando muita serotonina? Essa era a primeira pergunta básica, e parece que ninguém está preocupado em fazer essa questão. Segundo caso, mas espera aí, se está queimando muita serotonina ou se está chegando pouca serotonina, quem é que está mandando, quem é que está comandando essa queima excessiva ou quem é que está bloqueando o acesso do que seria necessário? Eu estou dando só esses toques para a gente perceber que o problema, ele não é de definição, o problema é de você buscar onde é que está a origem. E eu tive que passar por um processo extremamente doloroso quando eu sofri depressão, e aí eu estava no auge mesmo, eu estava já com vários livros escritos, já fazia seminários no Brasil e fora do Brasil,
e eu orientava que os passes eram para ser feitos assim, assim, porque o depressivo precisa de energias. Aí eu caí numa depressão e quando me vieram aplicar os passes, aqueles passes que eu ensinei e que as pessoas que estavam aplicando eram aquelas que lidavam comigo, deu tudo errado, funcionou muito mal. A cada passo que eu recebia me piorava a vida. E para mim aquilo me gerou 2 constrangimentos. O primeiro, o constrangimento da própria enfermidade ficar pior. E o segundo constrangimento foi quando eu comecei a sair da crise, eu disse, e agora, o que eu vou dizer? Eu vou dizer, então, que não tem tratamento magnético para depressão? Ou eu teria uma segunda opção? A segunda opção é, vou pesquisar este assunto, que foi o que eu fiz. E aí foi quando a gente descobre que há o viés fluídico, que o tempo todo ficou de fora. A gente trata do corpo orgânico, ou então a gente quer tratar somente psiquicamente do espírito. Como é que se quer se tratar do espírito? Reze. Mas uma pessoa em depressão profunda, ela não sabe rezar. Por mais que ela viva de reza, ela não consegue, porque ela não consegue expressar. Se você disser, tenha calma, ame, tire umas férias, tudo isso são providências que, para quem está no fundo do poço da depressão, não afetam em nada, nem a alma, nem coisa nenhuma. E, por outro lado, se você só toma química, a química vai simplesmente embotar todos os teus sentidos. Então, parecia, e isso para mim estava muito visível, de que havia um fosso grande entre os 2 campos. A gente tem problemas fisiológicos, sejam eles de ordem hereditária, de transferências por DNA, seja como for, e nós temos problemas psíquicos, problemas espirituais, mas tem mais alguma coisa nesse meio. E foi exatamente aí quando eu pesquisei, e aí pesquisei com mergulho total, mergulho profundo, para descobrir quais eram as causas, as raízes, as matrizes da depressão, e aí a gente encontra uma grande descompensação no que nós chamamos hoje de centro esplênico, e no centro esplênico, que ironicamente era o centro mais menosprezado por todo mundo, é exatamente ele onde começa a grave descompensação do processo. E aí vamos para a experiência, e na experiência deu os resultados que muita gente hoje conhece, que resultou num livro que se chama A Cura da Depressão pelo Magnetismo, que já está na sua 3ª versão, porque como ele é fruto de pesquisas, à medida que a pesquisa vai avançando, vai sendo necessário fazer alguns ajustes. Temos sido muito parcimoniosos nesses ajustes, mas já temos 3 versões, sendo que, lógico, cada uma versão vai pegar o que já havia, melhora e melhora. Então, atualmente estamos nessa 3ª versão. Opa, agora sim. 20 horas, 23 minutos, perdão, estamos Roda Viva do Espiritismo, estamos entrevistando Jacob Mello, que fala conosco diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, cidade na qual reside. Eu acho que ainda cabe mais uma pergunta nesse bloco, a gente pode espichar um pouquinho. A pergunta é minha, Jacob, eu queria para uma pessoa que está chegando agora na doutrina espírita, como é que você explicaria o que é o passe? O passe ministrado na casa espírita. O que ele é? Um passe magnético? Ele é um passe espiritual? No que consiste o passe? O que é o passe, na verdade? Na realidade, a definição de passe, vou voltar para a mesma questão de definições. As definições de passe que a gente tem, elas não são muito boas tampouco. A grande maioria das definições de passes parte do princípio de que o passe é uma doação de alguma coisa. E aí surge a pergunta bem natural, mas e se a pessoa não está querendo, pelo contrário, ela está congestionada, você vai doar o que para ela? E isso, inclusive, foi um dos graves problemas que a gente se deparou. Por exemplo, Mesmer, o pai do magnetismo, ele já começou definindo como uma regra uma coisa que era um absurdo. Todo início de tratamento magnético começa com agravamento da crise. Mas por que era isso? Ninguém percebia. Acontece que o tratamento magnético que ele propunha era sempre da energia, porque você só adoecia se você não tivesse o fluido competente. E muitas vezes você adoece porque você tem congestionamento de fluido e não necessariamente falta. Então, o que é um passe? O passe é uma interação de energias, vou usar a palavra energia, que para o leigo fica mais acessível, é uma interação de energias entre uma pessoa que sabe, de alguma forma, desenvolver alguma técnica para isso, e o outro que está precisando ser ajudado. Então, essa permuta de energia é o que nós chamamos de passes. E nessas permutas aí tem uma infinidade de variedades.
tanto de técnicas, como de objetivos, como de pontuações. Então, o universo é muito grande. Dentro do que nós chamamos de passe espírita, se convencionou que o passe espírita é aquele passe em que a gente não faz praticamente nenhum movimento, nenhum gestual, o que distorce radicalmente o que Allan Kardec propôs. Allan Kardec propôs 3 tipos de magnetismo, que ele não chamou de passe, ele chamou de magnetismo. Existia o magnetismo espiritual, o magnetismo humano e o magnetismo misto, onde o magnetismo espiritual seria aquele em que os espíritos eles diretamente atuariam para favorecer alguém que estivesse necessitando. A gente hoje colocou que alguém tem que estar nesse intermédio para que esses fluidos passem por um magnetizador ou um passista para chegar na pessoa. O magnetismo humano, que é o que nós chamamos hoje de magnetismo propriamente dito, é aquele em que você elabora em você mesmo as suas energias e você, com essas suas energias, você interfere no mundo energético do outro. E o misto, obviamente, seria a junção dos dois. Então, tanto eu elaboro meus fluidos, como também canalizo e transmito fluidos mais sutis do mundo espiritual. Cada um tem a sua finalidade. A questão maior que eu vejo hoje é que no meio espírita, de tanto a gente falar assim de passe espiritual e passe espírita, parece que as outras coisas são aberrações, quando as outras coisas, os outros modelos, eles são essencialmente naturais e dignos de serem estudados e praticados por todas as pessoas. Tá certo. 20 horas e 26 minutos, ainda só para não perder a oportunidade, mas o reiki se encaixaria de que forma? E a sua opinião sobre a aplicação de reiki na casa espírita, rapidamente? Veja bem, como eu sou espírita, eu não sou reikiano, eu não posso falar de jeito nenhum pelo reiki. Mas pelo que eu sei do reiki, o reiki, basicamente, ele é o quê? O reikiano, ele é um canal de transmissão. Então, em princípio, é uma energia que vem de fora, passa pelo reikiano em direção a quem está precisando. Se você pega o conceito de passista espiritual ou passista espírita, é exatamente o mesmo. Só que a gente diz que vem do mundo espiritual, passa por você e vai para o outro. Então, o reiki, dentro dessa modalidade, ele se parece muito com o que a gente chama de passe espírita. Só que o reiki, ele tem outras características, e tem uma característica no reiki que ela, de uma certa forma, ela quase que choca com a característica do magnetismo. Enquanto todos os grandes magnetizadores, todos, e aí incluindo o próprio senhor Allan Kardec, todos são unânimes de que a principal força do magnetizador é a vontade. Essa é a principal força. No reiki, pelo menos no primeiro ano de ensinamento, diz que você não deve ter vontade. Você deve apenas canalizar. Não se preocupe em ajudar ou não ajudar. Você canaliza. E no que você canaliza o que a pessoa precisa. Ou seja, é feita uma abstração do elemento-chave do que é tratado no magnetismo. Isso prejudica o reiki? Creio que não, porque tem muita gente e tem muitos bons reikianos, excelentes reikianos. Só que dificilmente eles vão ficar só sendo meros canais, como se fossem um cano ou um fio de ligação. Não, eles têm que dar de si mesmos. E outras também é que no meio espírita, nós precisamos também ter mais alguma coisa, porque se fôssemos nos considerar apenas canais dos espíritos, das duas uma, ou seríamos péssimos canais, ou então os espíritos já não tinham mais como atender diretamente, o que deixaria tudo numa situação meio confusa. Por isso é que a necessidade de se conhecer e estudar o magnetismo, na minha visão, é uma imperiosidade que o meio espírita não deveria abrir mão. Por quê? Porque outras filosofias, outras religiões, não entraram no estudo nem no aprofundamento do magnetismo. O espiritismo, sim, mas, infelizmente, o movimento espírita abriu mão disso. E aí a gente criou uma descompensação praticamente injustificável, compreensível, mas injustificável. Tá aí, portanto, 20 horas, 29 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa. Hoje conversando com Jacob Melo, fala conosco diretamente de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo institucional. É rapidinho, já já a gente tá de volta. Rádio Idefran. É amor no ar. É amor no ar.
Rádio Idefran, Amor no Ar, são 20 horas e 33 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa. Hoje estamos conversando com Jacob Melo, ele que fala conosco diretamente de Natal, no Rio Grande do Norte, registrando a presença aqui, pessoal chegando aqui bastante, muita gente bacana aqui. Vamos lá, tem a Mariana Zarias está conosco, Euripides Donizete Barbosa diretamente de Ituverava, Dona Gleide Maria de Freitas Cunha, a Poliana Brandão por aqui também, lá de São Joaquim da Barra, Lígia Benatti conosco, Dona Eunice Berdua, Vera Lúcia Neivas Alvarenga de São Joaquim da Barra, Antônio Carlos Savino Alves e Valdete de Ituverava, Dona Nara Carlone, aqui de Franca, meu amigo João Carlos Tomás de Igarapava conosco também, Eni Helena de Franca, Dilma Almeida, a Eneida Benatti por aqui também, Dona Lázara Maria conosco, a Alves Cláudia, a Aparecida Cruz, enfim, muita gente bacana registrando presença aqui. Eu peço para o pessoal registrar, lembrando que você que está nos assistindo através do canal no YouTube, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho e dê o like no vídeo para a continuidade deste projeto que está se iniciando. Lembrando que na próxima terça-feira... Com essa história de fake news se espalha... Na próxima terça-feira, o último programa do Roda Viva do Espiritismo desta temporada, e a partir de março do ano que vem nós temos a nossa segunda temporada do Roda Viva do Espiritismo. Abrindo esse bloco de perguntas, agora é a vez da Consuelo Gomes. Por favor, Consuelo, fique à vontade. Jacó, no seu livro Magnetismo Humano, você conta uma experiência que você viveu com a sua mãe, uma experiência pessoal, que precisou desenvolver procedimentos para poder ajudá-la. Nós estamos vivendo uma pandemia onde os hospitais estão cheios, né? E eu acho que seria muito oportuno você contar para a gente essa experiência que você passou com a tua mãe, que no momento de dor é interessante porque no momento de dor, de muita dor seu, o momento que você estava passando por esse momento difícil, você ainda teve oportunidade de ter essa aprendizagem. A pergunta é, como são esses procedimentos que você desenvolveu? Queria que você contasse para a gente essa sua experiência, os procedimentos, essa aprendizagem sua. Seminário lá no estado do Maranhão, quando eu já estava saindo para o aeroporto, alguém me telefonou dizendo que minha mãe tinha ficado meio amolecida e que tinha ido para o hospital. Mas só que eu cheguei de madrugada, no outro dia, então aí eu fui lá vê-la no hospital, e aí quando eu cheguei, uma médica amiga nossa, antes de eu ver minha mãe, ela disse, sua mãe pegou leucemia, e parece que o negócio é grave. Eu digo, opa, vamos lá. E aí ela estava ainda num quarto, conversei com ela, procurei distraí-la bem, digo, que tal, a senhora está querendo aqui um passe? Já que eu estou aqui, eu disse, meu filho, vamos lá. E ali então eu fiz aquele passe nela e senti bastante dificuldade, muita dificuldade. Alguma coisa ali estava muito complicado e eu não conseguia perceber, e tinha muita gente no quarto, estavam minhas duas irmãs minhas, tinha mais duas pessoas amigas dela, então eu não fiquei bem à vontade. E eu fiquei de volta à noite. Quando foi à noite, me disseram que ela não podia atender porque ela tinha ido para a UTI e que não tinha horário para eu ir à UTI. Então, no dia seguinte, aí eu já fui para a UTI, não queriam que eu deixasse eu entrar, e eu fui entregar aqueles protocolos de que eu era uma visita religiosa e não apenas a visita de um filho, e que eu iria fazer um tratamento religioso, né? Houve umas barreiras, mas tudo isso passou. Eu nunca tinha tratado ninguém com leucemia, nunca. Eu não sabia, não tinha a menor noção de como fazer. Mas era minha mãe ali, eu tinha que fazer, e nessas alturas estava toda a família sabendo que eu era quem tinha que resolver. Então eu fiquei literalmente à frente em todas as decisões a partir de então. E comecei a tratá-la. E no primeiro dia, eu já tive um impulso magnético de cuidar da parte do externo. E eu sabia que era o externo. No primeiro momento, eu pensava que era alguma glândula, mas depois não vi que não era na estrutura óssea. E logo depois, nas cristas ilíacas, que eu nem me lembrava desse nome, eu chamei de bacia. Então, eu comecei a acionar o sistema sanguíneo dela, a formação das hemácias e para combater os leucócitos ali, mas só que eu não sabia que aquilo era por ali, nem era daquele jeito. Só chegando em casa foi que eu fui investigar. E eu fui, mas por que minhas mãos ficaram ali? Por que eu quis trabalhar ali? E eu sentia que era naqueles pontos. Então, foi a primeira minha grande lição foi essa. Para lidar com determinados problemas sanguíneos, você tem que ir na formação do sangue. E aí, óbvio, tem outras partes, mas essa parte, para mim, foi essencial.
trabalhar o externo e trabalhar as cristas ilíacas. E quando foi, então, no outro dia, o médico disse assim, olha, sua mãe está num quadro que é o seguinte, ela já estava aí em coma induzido. Ou ela toma uma dose para resolver, mas talvez o corpo não aguente, ou a gente dá uma dose que ela aguenta, mas eu acho que não resolve. E quem vai ter que decidir é você, porque eu já conversei com 2 irmãs suas e as 2 irmãs disseram que quem decide é você. Eu disse, então tá ótimo, então pode dar a dose menor, mas ela não vai resolver. Ele disse, não, você dá a dose menor que eu cuido do resto. Ele olhou para mim meio sem entender o que estava acontecendo, mas foi assim que foi feito. E durante vários dias eu aplicava magnetismo nela 2 vezes por dia, e aí os leucócitos começaram a diminuir, foram diminuindo. Quando ela já estava, num dia que eu cheguei, os médicos disseram, olha, se ela continuar desse jeito, acho que mais 2, 3 dias ela vai ser destubada e vai sair. Quando foi de noite, naquele bendito dia, um médico me telefonou. Ele disse, olha, eu queria que o senhor viesse aqui. Eu disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, é melhor o senhor vir. Eu pensei até que ela tinha desencarnado, seria uma surpresa enorme, mas não foi. Quando eu cheguei, ele disse, o senhor entende de raio-x? Eu disse, não, mas o que é? E aí ele me mostrou o raio-x, ela tinha feito uma dupla pneumonia. Eu disse, nossa, e agora? Já não basta a leucemia, estava já bem recuperada, agora ela tem uma dupla pneumonia violenta. E o médico foi me mostrou, na radiografia ele me explicou, olha, isso aqui quer dizer, ó, isso aqui está tudo tomado, isso aqui é muito difícil de reverter, ainda mais na idade da sua mãe. E aí eu fui falar com ela, fui trabalhar com ela, pedi licença, essas alturas os médicos da UTI todos já me aceitavam, já sabiam que eu tinha feito alguma coisa de extraordinário. E aí eu comecei a conversar com ela, eu disse, mamãe, peraí, vamos devagar, porque está complicado isso, a gente está terminando de vencer uma coisa, só agora inventa outra. E como eu estou dizendo, ela estava em coma. E aí eu comecei a aplicar passes, tanto no sistema respiratório, pulmão, mas não resolvia. Era aquela coisa de que você percebe magneticamente que não resolvia. Então eu tive a ideia de magnetizar os tubos. Então magnetizei o oxigênio, os tubos que ela estava entubada, magnetizei tudo. E aí no final magnetizei também soro, deixei tudo que entrava nela eu magnetizei, tudo. E fui embora. Voltei no outro dia, não falei com o médico que ele não estava, e no dia seguinte de manhã, quando eu cheguei, o médico estava sorrindo e me chamou, disse, vem cá, eu estava ali esperando, eu disse, o que foi? Ele disse, olha aqui, ó, isso daqui é o raio-x de ontem de noite, quando eu lhe chamei, isso daqui é o raio-x de agora. Sua mãe está com os 2 pulmões limpos, isso não existe. Eu digo, tanto existe, que aconteceu. Então, foram 2 lições monumentais, de repente eu aprendi a trabalhar com leucemia, e tinha agora experimentado algo que eu sabia que teoricamente era possível, mas que eu nunca tinha experimentado. E eu experimentei numa situação extremamente crítica. E aí tem toda a reversão, teve a reversão do problema do pulmão, e a glicose não. O sangue começou, os leucócitos estavam baixando ainda. Então o médico me confirmou, né, depois desses 2 dias, ele disse, olha, eu acho que daqui um dia ou mais, sua mãe está indo para ser destubada, vamos ver se ela aceitar bem, aí ela já sai. Então estava ótimo. Nessas alturas, a minha mãe já estava com em torno de 8.000 leucócitos, que era um número excelente. No dia seguinte tinha baixado para 6, e o médico disse, olha, a gente não vai fazer mais nada, porque 6 já é um número relativamente pequeno, mas está bom. E aí o que acontece? Quando foi à tarde, o médico, quando eu cheguei, ele estava olhando para mim espantado, ele disse, o que foi que houve? Ele disse, olha, a gente não entende. Sua mãe estava em 6, passou para 10, passou para 20, para 40, sua mãe agora está com 160.000 leucócitos. Em poucas horas, é muito pouco tempo. E aí a gente nem esperou você, a gente já deu uma nova dosagem, mas não resolve. E ali naquele dia foi subindo, aí de repente os rins pararam, aí começou a parar os órgãos, foi tendo falência múltipla, e aí, no começo da madrugada, a minha mãe desencarnou. Então, ela desencarnou me oferecendo essas 2 grandes lições, foram muito difíceis, mas que foi o jeito. Mas eu quero aproveitar a sua pergunta, Consuelo, para colocar que, agora na pandemia, a gente viu que, de repente, ia acontecer algo que talvez excedesse as expectativas de todo mundo. Era difícil a gente imaginar que a gente ia chegar no final do ano do jeito que a gente está. Mas eu esperava que, pelo menos durante uns 3, 4 meses, a gente iria ter que parar as atividades na instituição.
Só que a gente tem um trabalho de atendimento magnético a muita gente, tanto que vem presencialmente, como muita gente em atendimento à distância. E como é que iria ser? Então, a gente preparou os trabalhadores para nós fazermos atendimento à distância. E 2 colegas tomaram a frente para pegar primeiro um caso, que era um caso de uma das irmãs dela, e logo em seguida o segundo caso já apareceu, e com 2 semanas elas já estavam tratando 5 casos de Covid. E elas experimentaram, então a gente se reuniu com ela e fizemos uma decantação de qual era o método que estava sendo usado, ajustamos alguns procedimentos, experimentamos mais um pouco, eu digo, olha, isso não pode ficar esperando muito tempo. Aí eu fiz um e-book chamado Magnetismo versus Covid-19, e esse e-book foi lançado gratuitamente pela internet, e houve uma verdadeira enxurrada de pessoas dando depoimentos de terem interferido positivamente na vida de muitas pessoas em estado gravíssimo com Covid e que retornaram. Então, foi uma experiência extremamente rica e que eu, até hoje, eu me sinto muito feliz de ter participado dessa proposta, de oferecer isso. Até hoje, quem quiser, é só entrar no meu site, jacomelo.com, não tem BR, e lá tem um link para você baixar o Magnetismo versus Covid-19, onde tem toda a orientação para que você atenda à distância os portadores, as pessoas que estão sendo atacadas pela Covid. Tá aí, portanto, 20h44, estamos entrevistando o Jacob Mello, programa Roda Viva do Espiritismo, uma opinião na dose certa. Estou tentando abrir o site do Jacob aqui, para já a gente mostra, para a gente, pessoal, os interessados, quiser baixar o e-book aí que ele falou, que é Magnetismo e Coronavírus. Versus isso, né? Covid-19. Versus Covid-19, perdão. Acho que a gente conseguiu abrir aqui, deixa eu só ajeitar aqui para aparecer melhor. Isso, tá aqui, esse é o site, jacobmelo.com. Aí tem tudo aqui sobre magnetismo. Lembra onde está aqui, ô Jacó? A gente consegue pegar? Não, eu não lembro, mas... Será que é loja? Tá, a gente vai procurar aqui, já a gente volta. Tá bom. Enquanto isso, nós vamos para a próxima pergunta, que é do Eurípides Montandon. Por favor, Eurípides, fica à vontade. Jacó, eu ia lhe fazer uma pergunta, e essa extraordinária história que você contou aí do ocorrido de você com a sua mãe, vem de encontro à pergunta que eu vou lhe fazer. Como combinar fé com magnetismo? Olha, a resposta está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, quando Allan Kardec recebe uma orientação, e nessa orientação diz assim: a fé, isto é, fé é a vontade de querer e a certeza de que esta vontade pode obter satisfação. É literalmente assim: fé, vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Quando você junta que o magnetismo prático, ele depende diretamente da fé, da vontade, e que essa vontade ela tem que ser ativa, portanto, a vontade de querer, e o desejo real, sincero, de você obter uma satisfação no que você quer, aí você fundiu, mesmo que você não tenha nenhum princípio religioso, você se tornou cheio de religiosidade, e aí está feito o casamento inseparável. A fé, ela funciona tanto como um sentido de buscar, como de dar. Então, a força da fé, ela é muito grande, porque se você tem a vontade de ajudar, você ajuda. Se você tem a vontade de ser ajudado, você é ajudado. Aqui a gente só pensa aqui um pouquinho em termos de neurolinguística, que às vezes as pessoas confundem, eu tenho vontade de ir e não faz nada por isso. Vontade pressupõe isso que está na definição lá de Allan Kardec, vontade de querer. Então, é algo que é além do que simplesmente você expressar um conjunto de palavras. É você, de fato, exteriorizar um forte sentimento que está em você. Então, não tem muita distância entre fé e magnetismo. A fé é tanto que no mesmo capítulo 12... tem, se não me engano, na mensagem... Desculpa, não é capítulo 12, perdão, apaga. Capítulo 19. No item 12, tem a frase que a fé é a maior prova da existência do magnetismo. É através do magnetismo que a fé... E aí começa a definição de Allan Kardec. Quem tiver dúvidas, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12.
Pá, agora sim. Aí, portanto, Roda Viva do Espiritismo, opinião na dose certa, entrevistando Jacob Mello. Encontrei aqui no site do Jacob, onde que está justamente a questão. Você, na página inicial, digitando jacobmelo.com, você cai nessa página inicial, rolando a barra de rolagem para baixo, você tem aqui o lado positivo de tudo, você pode baixar também, e tem aqui o magnetismo humano versus Covid-19, baixa agora, você clica aqui, vai direcionar para uma outra página, na qual você digita o seu nome e o seu e-mail, você vai receber o e-book gratuitamente no seu e-mail. Tá aí, portanto, só registrando que aquilo que o Jacob tinha dito para nós a respeito do magnetismo humano versus Covid-19, muito interessante, estamos passando ainda pela pandemia, infelizmente, aparentemente vem uma segunda onda aí, o Brasil está com os casos, parece que numa crescente, então, mais do que nunca, será muito interessante todos nós dominarmos este livro. A próxima pergunta é minha, e eu pergunto justamente o seguinte. Veja ao seu lado aí a figura de Francisco de Assis e a frase, o amor está no lar. Pergunto para você, usando o magnetismo a gente consegue potencializar o nosso jeito de amar o próximo? Sim, como não? É tanto que se tem uma coisa que em mim não me falta é amor. E é interessante notar que, por exemplo, eu também vou exagerar, eu vou pegar aqui o maior exemplo dos magnetizadores clássicos, que foi a maior e mais eloquente demonstração de amor, que era o senhor Joseph Deleuze. Deleuze, inclusive, Allan Kardec o chama de o sábio. Então, veja que era um indivíduo que recebeu um índice de respeito muito grande. Então, Deleuze, ele muitas vezes recebia pedidos para atender pessoas, só que naquela época não tinha carro, não tinha Uber, não tinha celular, então vinha alguém de cavalo, às vezes mesmo a pé, e muitas vezes ele saía debaixo de chuva para ir para lugares onde ninguém que gostaria de ir de madrugada, e ele ia e atendia, e ainda sempre chamava os parentes, olha, vou ensinar vocês o que vocês devem fazer. Então, era um homem que ele era considerado como o magnetizador mais generoso de todos. Em compensação, é um homem que tem no seu histórico soluções de casos impressionantes. Então, o amor é muito forte. Aqui, por acaso, essa frase aqui, essa ornamentação aqui, tudo se é a minha mulher quem faz, né? Então, ela coloca, às vezes, uns quadros com frases, esse daí, o amor está no lar, porque realmente está, se você consegue desenvolver bem o magnetismo, você vai estar bem em casa, vai estar bem onde você estiver, então o lar é mais um pouso do amor. E o nosso querido São Francisco ali é uma prova exatamente desse mesmo sentido, né? Porque Francisco de Assis foi um símbolo de amor pela humanidade, né? E se você me pergunta, você é devoto de São Francisco? Não, porque eu acho que, na realidade, eu não sei bem o que é devoto no sentido íntimo, mas é uma história que me respeita muito. Já desde muito jovem eu li algumas coisas de Francisco de Assis e aquilo me impressionava sobremaneira, porque ele com aquele jeito amoroso de ser, ele modificou toda a sociedade do seu entorno, né? Isso é muito forte, isso é muito bom. Maravilha, 20 horas e 51 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Defran. Próxima pergunta agora é da Consuelo Gomes, por favor, Consuelo. Só abrir o microfone, Consuelo. Aí, agora. Opa, eu acho que ela, sem querer, acabou saindo. Vamos passar então para o Eurípides Montandon. Eurípides Montandon, faz a sua pergunta, por gentileza. Jacó, nós estamos vivendo numa época em que pessoas públicas, seja política, seja artistas, atletas, qualquer frase dita causa aí uma discussão, às vezes, muito prolongada e muitas vezes sem um resultado muito apropriado, né? Sem resposta, às vezes. E as mídias sociais, as redes sociais, né? Ela tem tomado o tempo, ou mais do que o tempo, das pessoas. Isso pode estar desencadeando aí alguns distúrbios, alguns desequilíbrios psicológicos, psíquicos, que os próprios profissionais, né, os próprios médicos
que estuda o comportamento humano, muitas vezes percebe-se e recomendam a não dedicação total a essas redes sociais. Tem o lado positivo, o lado negativo. A pandemia mesmo foi um exemplo aí de uma divulgação muito ampla das lives, de todos os gêneros, de todas as formas. Mas, sabendo que nós estamos assim numa época de muita depressão, né, de muita busca, às vezes, sem encontrar nada, leva as pessoas aí a suicídio. Como que nós podemos exercitar, né, no nosso dia a dia, né, atrair para nós, né, comportamentos, atitudes, pensamentos, para que nós possamos, então, magnetizar coisas boas para nos proteger de tudo isso que estamos recebendo de uma forma, assim, muito sistemática e muito abundante? Meu amigo, é o seguinte, quando eu fui fazer a pós-graduação de psicanálise, eu fui extremamente criticado pelo meio espírita. Por quê? Porque você vai fazer psicanálise estudando Jung. Eu disse, não, vou estudar Freud. Não, mas Freud só quer saber de sexo, Freud é materialista, Freud... Eu disse, mas eu quero conhecer Freud. Porque Freud, ele sempre foi me apresentado com a dupla personalidade. Freud, ele era apresentado como um gênio, e Freud era apresentado como uma fonte de depravação. Porque ou as pessoas, isso no meio leigo, ou dizem uma coisa ou outra. E eu queria conhecer, era a pessoa que tinha conseguido chegar onde chegou sem o espírito. Porque com o espírito, basta você ser espírita e querer estudar, você vai longe. Mas eu queria saber como é que ele chegou sem o espírito. Então, isso me deu uma outra base muito grande. A minha mulher, ela também é psicanalista, mas ela também fez, e com muita dedicação, constelação sistêmica. E eu tanto sei de muitos casos que ela atende, a gente conversa muito, e ela me coloca coisas da constelação sistêmica que eu não tinha pensado ainda. E aí, nisso tudo, a gente chega a uma conclusão em cima do que você está colocando. É muito comum no meio espírita, excessivamente comum, a gente sair opinando sobre coisas que não entende. E na hora que você opina sobre coisas que você não entende, você corre o risco de dar opiniões que vai aparecer como aquela imagem do tiro saiu pela culatra. Quantas vezes a gente diz, eu faço muitas palestras sobre depressão e suicídio, quantas pessoas se suicidam e depois as pessoas não sabem por que elas se suicidaram, porque alguém chega para ela e diz assim, mas você tem tudo, criatura. Você já teve depressão? Não. Se você não teve depressão, você não tem como avaliar qual é a repercussão dessa frase. Você tem tudo. Ou então, se você quiser, você sai desse estado. E a pessoa diz para si mesma, mas eu não quero estar nesse estado, eu quero sair. Como é que você tem a ousadia de dizer que se eu quiser, eu saio? Então a gente pensa às vezes que está ajudando, mas assim como na mídia, nós como indivíduos, nós colocamos algumas coisas que a gente acha que é para instigar, para incentivar, e na realidade a gente parece que está enterrando mais ainda o problema. Então, que dificuldade nós temos no meio espírita? Quando a gente, por exemplo, nessa pandemia, eu tive a oportunidade de assistir palestrantes que eu nunca tinha assistido, porque os que eu já assisto, eu já sei mais ou menos para onde eles vão, tem uns que eu vou assistir porque eu gosto muito, mas tem uns que eu queria saber qual é a linha, qual é a forma de raciocínio. E aí eu fico espantado, porque tem uns que têm uma criatividade fantástica, maravilhosa, mas tem outros que usam essa mesma criatividade para usar de uma forma perigosa, muito perigosa. Só para não ficar assim no total abstrato, se você pega para assistir 3 palestras sobre felicidade por pessoas espíritas, você se prepare para encontrar 3 coisas conflitantes, porque algumas pessoas dizem a felicidade a gente não pode esperar aqui a gente está aqui para sofrer. Nossa Senhora, eu acho que estão interpretando mal. O outro diz assim, não, a felicidade a gente vive, mas só por alguns instantes. Então é você quem deve fazer esses instantes. Mas aí não diz como se faz um instante.
E aí, se você gosta de algum tipo de droga, você acha que esse é o momento feliz, porque a pessoa diz, é você se sentir bem. E o que é o me sentir bem? Isso é uma indefinição muito perigosa. E aí o outro vai dizer assim, a felicidade é você ser espírita. Aí a pessoa diz, eu não acredito, porque no meio espírita eu vejo tanta confusão. Então você percebe que, de repente, o mesmo tema, parece que as pessoas não têm preparo para falar. A gente simplesmente sai falando uma coisa em cima da outra e outra em cima da outra, e a gente, no final, tem uma belíssima desculpa. Não, acho que foi uma intuição. Ou seja, se saiu bonito, saiu bom, foi você, mas se não saiu bom, é que foi uma intuição, foi uma filtragem errada, parece que a culpa é dos outros. Mas quando você implica em alguém que está com depressão, em alguém que tem ideia suicida, em alguém que está num estágio complicado da vida, isso gera responsabilidades. Não gera uma responsabilidade jurídica, por enquanto, mas gera uma responsabilidade de consciência. E onde é que está a consciência? Está dentro de você. E você vai se deparar com isso lá na frente. Então, é muito sério. Deixa eu só dar um exemplo real aqui, que nem todo mundo tem o hábito de ler revista espírita e pode ser que não tenham percebido isso. Quando Goethe, aquele grande escritor alemão, escreveu o livro de O Jovem Werther, e aquele livro provocou uma onda de suicídio na Europa, que foi uma das maiores ondas suicidas, aquilo causou um impacto enorme, porque o romance, ele é simples, ele é um tipo Romeu e Julieta, só que o casal termina, ele se suicida, o jovem Werther, porque ele não aceitou que a mulher não o quisesse mais, ele se suicida, e aí isso levou ao chamado suicídio romântico de uma sociedade enorme. Quando Goethe está no mundo espiritual, Allan Kardec o evoca, está lá na Revista Espírita. E aí ele pergunta a Goethe, Goethe, você teve intenção disso? Ele disse, longe de mim, eu jamais tive intenção disso. E como é que você se sente com isso? Péssimo. Ainda hoje isso repercute em meu espírito. Porque mesmo eu não tendo a intenção, eu fui irresponsável. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que ter um cuidado de formar pessoas mais responsáveis, formar pessoas que opinem sobre o que sabem e deixe o eu acho, o eu penso que um pouco mais de lado, a não ser que você não esteja necessariamente interessado no futuro dos próximos. Tá aí, portanto, fantástico. 21 horas em ponto. Este é o seu programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa. Estamos ao vivo pela Rádio Idefran, que você ouve no www.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo do seu smartphone, já restabelecida a conexão da Consuelo, mas nós vamos para o nosso segundo intervalo institucional. Na volta do intervalo, a Consuelo vai abrir o bloco fazendo a sua pergunta. O pessoal já está registrando presença aqui, já a gente vai falar mais dos nossos convidados, porque agora é hora da gente fazer o nosso segundo intervalo, só ajustar aqui. Rádio Idefran, é amor no ar. Rádio Idefran, é amor no ar, 21 horas 4 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Idefran, que você ouve no www.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. A Sueli está aqui, a Etelvina Bento, lá do Centro Espírita Nosso Lar de Ituverava, conosco também, a Keila Evangelista, a Dona Arlete Aparecido Biali, João Carlos Tomás agradecendo aqui, maravilhosa entrevista, a Clotilde Montandon Carvalho está conosco também, a Dona Rosinha Ailon, Norma Aparecida Messias, a sua filha Mariana acompanhando conosco, a Alessandra Xavier também, nossa amiga lá do Santa Catarina, de Uruçanga, a Geise Darella Lorezin Nunes, está sempre conosco todas as terças-feiras, um abraço a ela. A Alves Cláudia, não é Alves Cláudia, é a Cláudia Alves, também de Santa Catarina conosco, Andréa Brito do Grupo Espírita Luz e Amor, muita gente bacana aqui, já a gente registra mais, daqui a pouco a pergunta do ouvinte internauta, porque agora é a hora da pergunta da Consuelo. Agora sim, Consuelo, vamos para a sua próxima pergunta. Agora sim, Jacó. Jacó Melo, o magnetismo cura tudo? Olha, eu fiz uma live ontem à noite, toda segunda-feira eu tenho uma live, e o título da live de ontem foi O Magnetismo Cura. E eu estava explicando basicamente como é que o magnetismo cura, inclusive não dá para explicar aqui tão rápido, porque eu gastei 1 hora para falar sobre isso, mas inclusive fica aí a sugestão, se alguém quiser entrar é só ir no mesmo site, jacomelo.com, e você já vai estar lá no YouTube à disposição o magnetismo cura.
Magnetismo cura. Agora, os magnetizadores é que ainda não. Por quê? Porque nós paramos no tempo. Então, nós temos pouca habilidade ainda para fazer tudo que o magnetismo nos oferece. Então, o magnetismo ele tem, sim, uma potência enorme. Por quê? Porque tanto o magnetismo afeta diretamente no corpo físico, como afeta também na estrutura perispiritual. Então, você pode, de certa forma, tanto trabalhar o que já tem, como até aquilo que está por se somatizar. Dentro desse aspecto, o magnetismo ele oferece muito espaço para a gente crescer, muito. Não é por pouco que os grandes magnetizadores, incluindo aí o próprio Allan Kardec, eles preconizaram que a medicina do futuro, mas não era o futuro daqui a 1000 anos, era o futuro praticamente imediato, na próxima ou na geração seguinte, a medicina ela teria um grande crescimento exatamente com o advento do magnetismo. Mas eles não esperavam o que aconteceu, que hoje eu acredito que eu entendo o que foi que houve. O magnetismo, ele é um dom natural e que você tem os limites, você tem as sequências didáticas que você pode aprender, mas o potencial magnético de cada um você não tem como adquirir, você não tem como comprar ou você não tem como agregar, você vai ter que desenvolver. E aí o que aconteceu? Você tinha muitas pessoas que tinham um potencial magnético enorme e não tinha estudo acadêmico nenhum. E muitos acadêmicos com grandes estudos não tinham nenhum potencial magnético. E aí ficou numa competição desequilibrada. Os acadêmicos, eles queriam uma ciência, no caso o magnetismo, mas que eles pudessem metodizar e dentro do método eles pudessem, no caso, credenciar as pessoas. Bom, esse aqui é magnetizador do nível A, B ou C. Mas isso não era possível, porque o magnetismo, dentro desse aspecto, ele não obedece o academicismo. Ele obedece à disposição natural, ao empenho com que você se entrega, e óbvio, sim, que depende muito também do quanto você estuda para que você possa ter a possibilidade de se expandir para tal ou qual lugar. Esse foi o grande entrave que eu acredito que os grandes magnetizadores não perceberam que iria cair. O fato da academia não ter como metodizar academicamente ou didático acadêmico um método para eles poderem diplomar as pessoas. 21h08. Próxima pergunta é minha e é a seguinte: considerando as 3 vertentes da doutrina espírita, né, ciência, religião e filosofia, na sua opinião, qual das 3 nós já estamos, de certa forma, num patamar desejável e qual delas que a gente ainda precisa avançar e crescer mais? Meu amigo, eu fico até meio desconfortável, às vezes, para falar sobre certas coisas do movimento espírita. Essa é uma das situações. Por quê? Veja bem se eu entendo bem ou se eu complico demais. E talvez é exatamente nesse momento que eu acredito que eu talvez não me sinta confortável. Veja bem, quando Allan Kardec estabelece o composto trino, ele estabelece ciência, filosofia e moral. Nós, a primeira coisa que fizemos foi transformar moral em religião. Só que religião tem um ranço próprio. Religião tem muito a ver com igreja, tem muito a ver com dogma, tem muito a ver com credo, tem muito a ver com modelos fechados. Enquanto que moral, ela não obedece necessariamente comportamentos fechados de tal ou qual origem. Então, eu acho que aqui a gente teve um primeiro baque. Quando a gente hoje lida com o espiritismo como se fosse uma religião, quando a gente deveria ter o espiritismo como aspecto moral, o aspecto religioso propriamente dito, como ele usou, inclusive, no Evangelho para dizer a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente e religiosamente. Mas aí, quando vem esse religiosamente, não era no sentido de igreja, era exatamente no sentido moral. Depois, o que foi que aconteceu? Allan Kardec, ele deu o primeiro grande exemplo no sentido filosófico. O primeiro grande exemplo dele não é seguido até hoje. Qual foi o primeiro grande exemplo de Allan Kardec? A primeira grande obra, quando começa, você já começa perguntando. Então, é perguntas e respostas. E não eram perguntas que foram feitas para agradar a A ou B.
Eram perguntas que você percebe que, inclusive, havia discussão. Eles respondiam uma coisa e Allan Kardec não concordava, então ele adicionava uma nova pergunta. E aí começa uma primeira pergunta já sendo uma pergunta de estrutura filosófica muito complexa. O que é Deus? E veja como a gente complicou. O que é Deus? Deus é inteligência suprema. Primeira parte da oração. Segunda, criador de todas as coisas. Aí o que foi que a gente fez? A gente pegou a delicadeza de João, o evangelista, e transformamos Deus, inteligência suprema, em Deus é amor. E parece que a gente, nesse momento, inverteu alguma coisa. Porque a inteligência suprema, ela é amorosa por si própria. Ela não é o amor que se tornou inteligente, é exatamente o contrário. E o senhor Allan Kardec discute isso no Livro dos Espíritos com muita propriedade, quando ele questiona exatamente para onde que vão as asas da moral e da ciência e da inteligência. E ele diz, a inteligência se desenvolve e a moral vem depois, porque à medida em que você tem ciência e consciência do mal, aí você faz o progresso moral. Então, a gente não seguiu também essa vertente filosófica, a gente não pergunta. É uma das coisas que eu me bato muito no meio espírita, lógico, tem casas, tem perguntas, tem grupos, tem momentos que tem perguntas e respostas. Mas, no todo, não existe perguntas e respostas. Existe alguém dizendo o que acha e os outros têm que ficar calados. Se quiserem discutir, vão discutir depois. Então, a gente perdeu o embate com o mundo espiritual. E, por fim, a ciência. Eu costumo fazer uma pergunta que é indelicada. Quantos cientistas espíritas você conhece que estejam em atuação como cientistas espíritas? E a gente vai ter uma surpresa desagradável. A gente praticamente não tem mais filósofo espírita, não temos cientistas espíritas, e a nossa moral se transformou numa igreja. Então, o princípio Allan Kardec, ele é extremamente vigoroso, perfeito na minha visão, mas nós não tivemos maturidade suficiente para encarar isso. Então, a gente hoje brinca de algumas discussões, chamando de filosofia, a gente investiga algum fenômenozinho, chama isso de ciência, e aí a gente tem que ir tantas horas, tantas vezes, tantos dias no mês, no ano, para ir para receber um passe, como se fosse mais um dogma ou mais um ritual, ou para ir fazer isso, aquilo. Então, eu vejo, meu amigo Carlos, essa situação um tanto quanto bem desfavorável para nós do movimento espírita, sabe? A gente poderia estar tratando um espiritismo maior do que a gente ficar pensando assim, o espiritismo é só uma religião. Eu acho que a gente apequenou muito a força do espiritismo. Tá aí, portanto, agora sim, 21 horas 14 minutos, programa Roda ao Vivo do Espiritismo, uma opinião na dose certa. Vamos agora para as perguntas dos internautas. Tem uma pergunta, acho que é rápida aqui, que é da Tati Oliveira, é o seguinte: onde podemos encontrar os estudos do Barão do Potê a respeito do magnetismo? Existem 3 livros publicados do Barão do Potê em português. Um é esse que eu falei, das 12 lições, que se chama... E agora eu não vou me lembrar o nome, mas já eu digo. Tem esse do Barão do Potê, que o subtítulo é Curso Prático em 12 Lições. Tem um outro que foi publicado no Rio Grande do Sul, Manual do Estudante Magnetizador, e tem um terceiro que é publicado em São Paulo, não me lembro o nome da editora, que é uma editora bem pequena, e que é A Medicina em Oposição ao Magnetismo. Então, tem 3 livros já do Barão do Potê publicados. E tem, por exemplo, eu tenho ainda do Barão do Potê, mas não acho que vai ser muito difícil ser publicado, porque é um volume muito grande. O Barão de Potê, ele dirigiu durante 14 anos o Jornal de Magnetismo, que é um modelo do qual Allan Kardec, de uma certa forma, copiou para criar a Revista Espírita. Então, o Jornal de Magnetismo do Barão de Potê são 14 volumes, e todos volumes muito grossos, tanto que teve anos que teve que fazer em 2 partes a edição, porque não comportava num único volume. Então, nós temos isso daí. Esse, eu já tenho ele traduzido uma parte em português,
mas ainda o pessoal que está fazendo a tradução ainda está levando à frente. Então, por enquanto, você só tem isso. Se você quiser saber de como conseguir esses livros, é só procurar aí também no mesmo site, jacomelo.com, você vai ser direcionado para um site que é magnetismoonline.com.br/livraria. Mas para você não ter que escrever isso tudo, entre lá em jacomelo.com e de lá você procura na livraria, que você vai cair na livraria que tem livros do Barão de Poté. O nome do livro do Barão de Poté é Tratado Completo de Magnetismo Animal, é o nome do livro do Barão de Poté, em que ele tinha 7 lições e depois transformou para 12 lições. Tá aí, portanto, respondido. Mais uma pergunta aqui, agora da Sueli. Boa noite, Jacob. Por favor, você poderia explicar se o magnetismo está para o corpo físico, assim como a fluidoterapia está para o espírito, ou os dois para ambos, corpo e espírito? Acho que deu para entender? Sim, deu para entender. Sueli, é o seguinte, nós temos aí, mais uma vez, esse problema, uma dificuldadezinha de definição. O que alguém chama de fluidoterapia? Uma vez eu estava participando de um evento no centro-leste do Brasil, e alguém me perguntou sobre fluidoterapia, e depois que eu respondi, a pessoa disse, não, mas a fluidoterapia que eu estou perguntando não tem nada a ver com o que você disse. Ou seja, a mesma expressão definindo coisas diferentes. Eu posso lhe dizer assim, o magnetismo, ele tanto atende ao corpo físico, como ele atende ao corpo fluídico perispiritual, e quando ele te atinge nas suas repercussões morais, eu posso dizer que ele atinge também o espírito. Agora, quanto ao nome, se a gente vai chamar isso de magnetismo espiritual, magnetismo humano, magnetismo misto, é somente uma questão da gente definir palavras para saber, de fato, o que a gente está querendo chegar. Tá certo. Tá aí, portanto, tem mais uma pergunta aqui, da dona Arlete Aparecido Biali, que fala o seguinte: quando o passista ajuda no desprendimento do espírito na hora do desencarne, é um tipo de magnetismo? É um tipo de magnetismo. E é um magnetismo muito útil, muito pouco usado, e é perigoso porque a pessoa, de repente, pode querer brincar com isso, não é uma coisa para brincar, então é algo extremamente sério. E eu posso lhe dizer um depoimento pessoal, quando meu pai foi desencarnar, na hora dele desencarnar, eu tenho uma mediunidade que eu digo assim, mediunidade quase zero, eu nunca vejo, nunca ouço, mas na hora do meu pai desencarnar, eu escutei com toda clareza, vamos iniciar o processo do desligamento dele. E aí eu dei um frio na espinha e eu mentalmente disse assim, eu não vou matar meu pai. Ele disse, não discuta, vamos iniciar o processo. E aí eu comecei um processo de passes para ajudar exatamente no desprendimento dele do corpo, para ele ter uma desencarnação tranquila, porque senão ele iria ficar talvez um bom tempo ali preso naquelas estruturas orgânicas agora já totalmente deficientes. Agora, aqui no Roda Viva do Espiritismo, o quadro Que História é Essa? Vamos lá, Jacob, por favor, conte-nos uma história. Muito bem. Eu, quando comecei, acho que como todo mundo, quando começa com magnetismo, a gente fica horas extremamente entusiasmado, horas às vezes decepcionado, horas a gente acha que vai resolver o problema do mundo todo, aí de repente a gente não consegue resolver um probleminha de nada que está ali pertinho da gente. Então, ainda mais a gente jovem, né? A gente fica naquele sobe e desce de emoções, que é um negócio impressionante. Muito bem. Na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que era na época onde eu trabalhava, onde eu exercia a minha prática magnética, vamos dizer assim, eu não aceitava muito bem algumas recomendações, dentre as quais era uma recomendação assim, o passista não pode nunca falar com o paciente. Eu digo, mas como assim? Então, aí eu perguntava, né, que às vezes eu questionava algumas coisas. Mas me diga uma coisa, se eu fiz algo e não deu certo, e a pessoa, eu não posso falar com ela, como eu vou saber que deu certo? Não, você faça o bem que os espíritos resolvem o resto. Mas aquilo não me deixava confortável. Aí um dia eu disse, espera aí, eu vou cumprir a ordem, eu não posso conversar, mas eu não posso conversar com ninguém lá dentro.
Do lado de fora eu posso. Então, eu fiquei do lado de fora e esperei, porque eu fiz o seguinte, um belo dia, eu disse, eu vou fazer uma experiência magnética. E aí entravam 6 pessoas, e cada passista ficava com 2. Então, dos meus 2, eu escolhi um, eu digo, olha, esse cara aqui, ele está precisando de fluido. Então, eu vou dar muito fluido para ele. Vou dar muito e depois eu vou ver o que aconteceu. E aí eu apliquei tudo que eu podia. E aí, numa outra rodada, quando chegou, eu olhei para o outro e disse, esse daqui eu não quero nem saber se ele precisa ou não. Eu vou aqui só, e eu disse na época para mim mesmo, assim, eu vou só abaná-lo, na realidade, fazer técnicas de longitudinais dispersivos. Eu vou só abaná-lo. E aí marquei bem os 2. E na semana seguinte, eu fiquei na porta, pelo lado de fora da federação, esperando para eles chegarem, né? Aí o primeiro que se aproxima foi aquele que eu apliquei o passe para valer mesmo. E eu todo feliz quando o vi de longe, quando ele me viu, ele fez, Jacó! Eu disse, deu certo, o cara já sabe até meu nome. E ele veio de lá para cá, e eu fui para a direção dele, todo feliz, eu disse, e aí, tudo bem? Tudo bem o quê, rapaz? Você quase me mata. Eu tomei um susto. Como você quase me mata? Você quase me mata, rapaz. Olha, eu saí daqui, se eu parecia um dragão, saía fogo dos ouvidos, dos olhos, da boca. Eu fiquei com a cabeça desse tamanho, meu corpo parecia que estava com febre. O que é que você fez comigo? Pelo amor de Deus, nunca mais aplique um passe em mim. Eu digo, Jesus Cristo, o que foi que eu fiz? Eu apenas dei fluido para ele, eu achei que ele estava precisando. Meu Deus, é por isso que disseram, olha, Jacó, não faça muita coisa e deixe que os espíritos tomam conta. Para que eu fui perguntar? Se eu não tenho perguntado, nada ficava elas por elas. Aí eu estou ali, meio capionga, já para entrar. Quando eu escuto alguém gritar meu nome, Jacó! Aí eu disse, não acredito. Jacó! Era o outro. Eu digo, pronto, e agora? Eu ainda quis surgir, mas não deu. Aí ele disse, Jacó, rapaz, vem cá. Eu digo, o que foi que houve? Eu já morrendo de medo. Ele disse, senhor, me deixa eu beijar suas mãos. Eu digo, por quê? Nossa, depois daquele seu passe, eu parecia uma ave voando, que coisa maravilhosa, Jacó. Olha, nunca mais eu quero que outra pessoa aplique passe em mim, porque eu estava com dor de cabeça, eu estava com isso. Nossa, você salvou minha vida. E ali criou um problema enorme para a minha cabeça. Peraí, aquele que eu pensei que eu tinha feito, deu tudo errado. E o que eu pensei que não tinha feito nada, deu tudo certo. Então, significa dizer que eu não tenho na mínima noção do que eu estou fazendo. E eu acho que ninguém tem, porque como ninguém conversa com as pessoas, então a gente está vivendo num mundo de ignorância. Isso, para mim, foi marcante por 2 motivos. Primeiro, pelo próprio fato em si. O fato é muito marcante. Mas o segundo foi que, a partir dali, eu quis entender o que foi que tinha acontecido. E a partir do momento que eu quis entender, aí eu comecei a perceber que a gente não pode estar congestionando ninguém, que às vezes só um dispersivo já resolve muito bem, e quando você congestiona, você vai ter que fazer dispersivos, e por que isso, e por que não isso, e por que aquilo. Então, apesar de ter sido uma história relativamente cômica, foi muito dolorosa, mas deu um fruto maravilhoso que aí eu pude estudar, e aí eu confesso que eu avancei muito por conta desse caso. Tá aí, portanto, quase apanhou por ter dado um passe, deu um upgrade no passe e acabou não dando certo. No outro passe, que foi mais ou menos, resultou, então equilibrou. Tá aí, portanto... É o passe placebo. É, o passe, exatamente, o passe placebo. 21h24, vamos trazer aqui agora, rapidinho, já vamos caminhando para o nosso final do nosso programa, o convite do pessoal lá do Centro Espírita Esperança e Fé. Tem aí o Bazar da Solidariedade, com roupas, calçados e artesanatos, novos e seminovos. Convidamos vocês, seus amigos e familiares, para prestigiar o nosso bazar. Será nas quintas e sextas-feiras dos dias 26 e 27, 3 e 4, sempre das 3 às 7 da noite. No sábado do dia 28, que é no próximo sábado, e no outro sábado, do dia 5 de dezembro, eles estarão lá das 10 da manhã até às 6 horas da tarde. Tem o telefone aí de contato lá do Centro Espírita Esperança e Fé, mais conhecido como Nova Era, 37225859, e o bazar vai acontecer lá na creche Maria da Cruz, que fica na rua Maria Barini, 3290, na Vila Formosa. Toda a venda é revertida para os trabalhos assistenciais do Centro Espírita Esperança e Fé Nova Era. Fica aí a dica para você fazer
já a sua lista de compras do Natal que está chegando aí. São 21 horas e 25 minutos. Para a gente poder encerrar com chave de ouro, ô Jacó, nós temos aqui aquelas perguntas rápidas com respostas rápidas, o famoso ping-pong, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre você. E a primeira pergunta desse ping-pong é: a gente pede uma indicação de uma música. Qual seria? Vitórias Esperam por Você. É uma música minha que tem num CD chamado Vitórias Esperam por Você. Tá certo. Um livro? O Livro dos Espíritos. Um filme? Um filme. Irmão Sol, Irmã Lua. Um intérprete musical? Uau! Stevie Winwood. Ok. Se a gente pudesse voltar no tempo, Jacó, que fato da história da humanidade você gostaria de presenciar? Ali coladinho com Allan Kardec. Um arrependimento tem? Tenho arrependimento de nunca ter gostado de estudar história. Se eu tivesse gostado de história, eu acho que eu estaria muito melhor hoje. Se o Jacob Melo de hoje, experiente como é, avó de vários netos, pai de muitos filhos, se encontrasse o Jacob Melo com 15 anos de idade, o que o Jacob de hoje diria ao jovem? Eu diria, vá firme, não vá tão devagar como você está indo. Pode pisar fundo no acelerador, porque o que tem na frente é muito bom. Se o gênio da lâmpada aparecesse e fosse possível somente um pedido, qual seria? Uma voz como a sua. Essa foi a melhor resposta até hoje desse quadro. O que o Jacob Melo quer ver escrito na sua própria lápide? Ele viveu e viveu bem. Última pergunta do programa para Jacob Melo: o que é a vida? A vida é a maior bênção que a vida nos deu. Tá aí, portanto, 21 horas e 28 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo, infelizmente chegou ao nosso final. O convidado de hoje, Jacob Melo, fala conosco diretamente de Natal, no Rio Grande do Norte. Esse é o programa que está sendo transmitido pela Rádio Idefran, que você ouve no www.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo do seu smartphone. Também fizemos a live em duas redes sociais, youtube.com/idefranvídeos e facebook.com/idefran Livraria Espírita. Agora é hora de dizer tchau, começamos com ela, Consuelo Gomes, considerações finais, por favor. Eu quero só agradecer a todos vocês ao convite, a oportunidade de estar aqui com vocês na Rádio Idefran. E a gratidão maior vai para o Jacob Melo, nossa gratidão por nos proporcionar tantos conhecimentos sobre o magnetismo, uma ciência que ficou meio apagada, ficou esquecida, uma ciência maravilhosa que o Espiritismo ainda não deu a mesma relevância que Allan Kardec deu na codificação da doutrina espírita. Devemos muito a você, Jacó. Muito obrigada. Gratidão. Tá aí, portanto, nós que agradecemos, Consuelo, por ter participado conosco. E, claro, vamos falar o nome da sua assistente de palco. Qual é o nome da sua nora aí? Abre o microfone, por favor. Está fechado o microfone. A Júlia. Obrigado, Júlia, por ter assessorado a Consuelo e ter ajudado a gente aí, valeu? Agradecemos ele já, que Deus continue abençoando vocês, Consuelo, que esperamos contar com você nas próximas oportunidades neste mesmo programa nosso. Muito obrigado. Considerações finais dele, legítimo representante de Araxá neste programa, Eurípides Montandon, fica à vontade. Pois é, meu caro amigo Carlos, que você sempre apresenta essa roda viva do Espiritismo, abrilhanta aí de uma forma bastante legal. Continue, tá? Não pare. O que o Jacó receba também o nosso agradecimento mais profundo por esse ensinamento. E eu acredito que por mim, como por todos que tiveram a oportunidade de estar aqui, vamos hoje dormir magnetizado, né, com bons fluidos, com um aprendizado extraordinário que há de levarmos aí para os nossos dias. Muito obrigado, Jacó. Continue com esse trabalho maravilhoso que você
se propôs a fazer. Muito obrigado, Eurípides, está sempre conosco aqui, companheiro de Rádio Idefran, que está todo sábado a partir das 10 da manhã no programa Livre dos Espíritos em Destaque. Pela primeira vez hoje no programa Roda Viva do Espiritismo, com certeza a primeira de muitas. O nosso muito obrigado, que Deus te abençoe de sempre, meu irmão. Que Deus continue te iluminando até a próxima, se Deus quiser. Considerações finais do convidado da noite, Jacob Melo, fique à vontade. Agradecimento por tudo, pelo carinho, pela atenção, por tantas pessoas aí acompanhando. Agradecimento também a Deus, a Jesus, a Kardec, aos grandes magnetizadores, que eles, de uma certa forma, estão o tempo todo me incentivando para que a gente siga estudando, porque não é um estudo para acumular cabeça nem membros, é um estudo que visa distribuir as melhores possibilidades para que nós nos ajudemos mutuamente e cresçamos em qualidade de vida e de amor. Muitíssimo agradecido ao Idefran, muito obrigado, Carlos, Eurípides, Consuelo, um abraço grande, Deus os abençoe e que a paz siga conosco. Assim seja, o nosso muito obrigado, Jacob, por ter separado um pouquinho do seu tempo e da sua concorrida agenda com essas questões de eventos online agora que se multiplicaram bastante, tomado um espaço aí para atender a gente. E claro, a gente não pode deixar de mandar um abraço para o Constantino Silva, lá de Ituverava, que foi ele que viabilizou, indicou o Jacob, viabilizou o contato. Nosso muito obrigado, Constantino, está ligado conosco, o nome dele está registrado aqui no chat da live. Mas, Jacob, que Deus continue te abençoando, te iluminando, que você continue aprofundando cada vez mais e compartilhando todo esse conhecimento, principalmente nessa questão do magnetismo, que é tão importante para nós espíritos, que ainda nós, de certa forma, precisamos aprofundar cada vez mais o nosso muito obrigado.